O Senhor esteja conosco, Ele está presente no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os, ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Eram 40.000, mais ou menos. E Jesus despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz de Cristo, amor de Maria, estejam com cada um de vocês. Deus é bom o tempo todo e Ele nos oferece tantas oportunidades de estarmos em comunhão com Ele através do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja celebra o dia de Santa Escolástica, ela que nasceu aí na Itália em 840 e lá faleceu em 547. Mulher de profunda intimidade com o Senhor e irmã de sangue de São Bento, fundou por inspiração dele a Ordem das Beneditinas. A seu exemplo, valorizemos a vida, a oração de profunda comunhão com Deus. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho vai nos falar da fartura. Sim, o Evangelho de hoje fala-nos da fartura. Jesus, o mais perfeito discípulo, o profeta. Por onde Jesus passava, a multidão ia seguindo. Isso já vimos nos Evangelhos passados. Falamos muito disso nos Evangelhos passados. E aquele povo que estava seguindo Jesus já ansiavam, já estavam com fome. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus sente compaixão daquela multidão. Estão com fome. E aí os discípulos perguntam: Senhor, como que vamos alimentar esse povo nesse deserto, um lugar como esse? Meus irmãos e minhas irmãs na fé, aí a gente lembra daquela frase que diz assim: que para Deus nada é impossível. Nós somos seres humanos e para nós sempre há limitações, sempre há coisas que nós não podemos fazer porque nós somos limitados. Mas para Deus nada é impossível. Então Jesus pergunta para alguns dos seus discípulos: Quantos pães ainda tem aí no cesto? E eles vão dizer: 7. Também havia alguns peixinhos ali no cesto. Meus irmãos e minhas irmãs, essa leitura, ela diz respeito à multiplicação dos pães, à multiplicação também dos peixes. Queridos irmãos na fé, olha só que interessante. Quando nós vamos na nossa casa fazer a refeição, o almoço, a janta, e a gente senta ali ao redor da mesa e agradece, o que acontece? Aquele pão que está dedicado, que está colocado na nossa mesa, ele vai multiplicar. Ele vai render, porque estamos dando graças a Deus pelo pão de cada dia. Olha o que Jesus fez ali naquele lugar. Ele pegou apenas 7 pães e esses pães ele conseguiu distribuir para mais de 40.000 pessoas. É milagre, é obra de Jesus, porque ele se compadece da multidão. Ele chega a dizer assim:
Se eu dispersar esse povo, eles vão desmaiar de fome. Então, nas aflições da vida, a gente pensa, o que vamos fazer? Nós não temos saída. Como vamos alimentar este povo, essa multidão, se no deserto não tem essa possibilidade? No nosso deserto, quantas situações do nosso dia a dia, nós dizemos assim, o que vamos fazer? Não há saída. Não há saída. O que eu posso procurar? Então lembremos lá de Jesus que multiplicou os 7 pães para 40.000 pessoas. O que ele pode fazer na sua vida e na minha vida também? Queridos irmãos, na fé, o que é preciso para nós é dedicarmos mais tempo. É procurarmos uma comunhão como Santa Escolástica tinha com Jesus, com Deus. Buscar ter essa comunhão fraterna e, através dela, receber as graças que Jesus tem para nos oferecer. Nós pedimos porque Ele tem a nos oferecer. Muitas das vezes nós somos aquela multidão lá que estamos famintos, mas estamos famintos da palavra de Deus. Estamos famintos da graça de Jesus, santificadora na nossa vida, que nos faz falta. E é preciso reverter esse quadro com uma aproximação de Jesus. Aproximar das coisas de Deus. Aproximar das coisas sagradas. Só assim nós iremos alcançar a verdadeira felicidade e assim nós iremos saciar a nossa fome que estamos tão necessitados. Esse é o Evangelho, meu irmão, minha irmã, desse dia de sábado, desse dia dedicado aí à Santa Escolástica. Portanto, que os anjos do Senhor te abençoem, te protejam, repouse sobre a sua casa, sobre a sua família, as bênçãos do Espírito Santo. Eu vou ficando por aqui e até amanhã, se o Pai do céu nos permitir. Que assim seja. Amém. Deus abençoe a todos.